Hoje em dia é muito comum vermos adaptações de quadrinhos de outras mídias, seja de livros ou até mesmo de animação para o cinema ou até brinquedos, como foi o caso de Barbie para os cinemas e também He-Man, que teremos em breve. Adaptações existem atualmente no mercado e são uma das maiores formas de lucro das empresas, dos estúdios, querendo ou não. Basta ver a Marvel, a própria Disney adaptando até hoje contos clássicos da literatura, a Warner com a DC e entre outros que ainda buscam fazer adaptações, como por exemplo o próprio Jurassic Park, que, caso você não saiba, era um livro e foi adaptado pelo Spielberg para um filme. E dentre essas várias adaptações, tivemos Sandman, que é um quadrinho escrito pelo Neil Gaiman, sim, o mesmo que foi envolto de polêmicas e de um cancelamento e de denúncias, principalmente, envolvendo crimes contra mulheres e que é uma situação muito complicada. Não vou abordar aqui para o YouTube não bloquear esse vídeo, mas ele foi denunciado, está sob investigação. Não me recordo se a investigação chegou ao final ou não, mas é algo muito sério e a gente nunca mais vai ver o autor da mesma maneira, querendo ou não. Mas eu também sou da opinião de que as obras de um autor, quando são criadas, tomam vida própria e nós somos os responsáveis pela vida que essa obra vai ter, pela visão e pela forma que vamos dar a ela. E Sandman tem muito disso. Afinal de contas, acompanhamos o personagem Morpheus, o rei dos sonhos. E quem é o responsável por domar os sonhos, senão nós mesmos e não o suposto Deus? Então, hoje eu vou falar sobre Sandman, basicamente a série da Netflix e também um pouco do quadrinho, porque a série chegou ao final aí na segunda temporada, contando a história do Morpheus e também, é claro, um especial da morte ali, da personagem morte no final da série. Então eu quero falar um pouco sobre adaptações, sobre como Sandman funciona nos quadrinhos e como Sandman funciona na série, e como elas são diferentes e em como uma história às vezes acaba indo para além da sua própria narrativa, e isso cria um problema quando vamos falar sobre adaptações. Olá, meu nome é Celto, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decide Pensar, de volta aqui a esse quadro chamado Pensa Rápido. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de chamar você para curtir esse vídeo aqui, caso já queira adiantar, não precisa curtir lá na frente, vamos deixar o joinha aí de uma vez. E também aproveita, ativa o sino de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Também temos aí diversos vídeos no canal que você pode conferir, o quadro Quando Decide Pensar, o quadro A Internet e tudo mais, e também o plano de sequência. Então, temos muito conteúdo, além do nosso site e redes sociais, que estão na descrição, ok? Então, sem mais delongas, vamos nos adentrar nesse mundo do sonhar e nos problemas e soluções que uma adaptação pode trazer. Vamos lá, primeiro eu quero falar sobre Sandman quadrinhos. Nos quadrinhos, o Sandman, ele é uma história que o Neil Gaiman pega com a chegada ali, com a invasão europeia nos quadrinhos americanos. Porque a Karen Berg, que era editora, uma das editoras na época da DC Comics, ela cria o selo Vertigo. E nesse selo, ela recruta diversos autores britânicos, Alan Moore, Garfienes e escritores, além de tudo, desenhistas também, escreverem ali quadrinhos nos Estados Unidos. E dentre eles está o Neil Gaiman, que era um dos mais novos ali. Cada um escolhe qual quadrinho, qual título vai pegar.
Alan Moore começa ali pelo Monstro do Pântano, o Grant Morrison vai ali pegar alguns quadrinhos paralelos midiáticos ali da DC, como Patrulha do Destino e entre outros, e Homem-Animal entre um deles. Garth Ennis também vai pegar alguns outros personagens ali, dentre eles vai fazer um título próprio, que é o Preacher. Então a gente tem ali cada um pegando o seu próprio título para trabalhar em cima dele com total liberdade. E o Neil Gaiman escolhe pegar o Sandman. O Sandman, o título desse personagem, é baseado em um personagem pulp ali dos anos 60, dos anos 70, que basicamente eram os heróis ali da rádio, de tiras de jornais e de quadrinhos clássicos, né, como Spirit e entre outros, que são esses heróis ali da era noir, que usavam sobretudo, chapéu, e o Sandman era um deles que usava uma máscara de gás e uma fumaça, né, do sono para derrotar seus inimigos. Ele pega só o título e decide mudar tudo. Então, a partir disso, nós temos o quadrinho Sandman, que ele é extremamente longevo. Ele tem mais de 70 edições, pelo que eu me lembre, e para além dele, tem vários derivados deste universo, entre eles o próprio quadrinho da morte, né? Específico, contando a história dela. Tem também Lucifer, que é um quadrinho que vai derivar aí de Sandman, do personagem que aparece na série principal, e entre outros que até hoje a gente acompanha aí a história desses personagens. Então, quando a gente chega na Netflix, já temos um problema que é o quê? É um universo muito grande. Nos quadrinhos, criar uma série longeva hoje em dia é muito difícil, mas na época, quando você tinha autores com uma total liberdade e também a descoberta do novo ali muito, né? Porque era muito novo termos quadrinhos mais sérios, entre aspas, vou falar assim, e abordando questões filosóficas, mais poéticas. Havia essa liberdade para explorar durante um grande período ali, certos personagens, certas histórias. E em uma série para Netflix é diferente. Ela tem uma limitação, 8 episódios. Então isso já foi um problema adaptando o personagem. Então o que ali os criadores da série, dentre eles um dos escritores ali envolvidos na trilogia do Batman do Nolan, né? Então, a gente tem eles ali adaptando, focando totalmente no Morpheus. O Morpheus é o protagonista da história e todos os outros ali são personagens periféricos em volta dele. O que já difere bastante da série de quadrinhos, porque nós temos o Morpheus, sim, sendo o protagonista, sendo o fio condutor de toda a história. Contudo, muitas das vezes, o personagem Morpheus é muito mais espectador do que um personagem ativo na história. Então vamos ter diversos momentos onde vamos acompanhar ele vendo a história de outros personagens e não necessariamente ele contando sua própria história. Tanto que a mudança que temos do Morpheus na série da Netflix, que é ele ganhando mais humanidade, mais sensibilidade pelos seres humanos, é algo que nos quadrinhos é feito durante um longo período. Então é muito diferente nesse aspecto, porque através dele nós vemos outras pessoas, outras histórias. Que é um bom exemplo? Na segunda temporada, nós temos o personagem do Shakespeare, que nos quadrinhos, assim como na série, o Morpheus chega por Shakespeare e fala que vai dar para ele o poder de sonhar e contar histórias para além da imaginação humana. E aí o Shakespeare pergunta, tá, por que você quer isso? Nós descobrimos, assim como no quadrinho, basicamente chegando ao final do quadrinho de Sandman, também chegando ao final da série da Netflix, nós descobrimos o motivo dele querer isso. Mas, enquanto na série da Netflix isso é abordado durante um episódio somente, na série em quadrinhos nós vemos diferentes momentos onde ele encontra com o Shakespeare. Temos 3 encontros dele com o personagem. Um encontro é quando a gente descobre essa discussão entre eles, né? Essa proposta que ele dá. O segundo é quando ele resolve fazer uma apresentação, um espetáculo para as criaturas, para os seres do sonhar, né, da realidade ali onde o Sandman, o Morpheus vive, né, do sonhar, no caso, do reino dele.
E a terceira é quando ele encontra o Shakespeare já mais velho. Então a gente tem esses 3 momentos sendo colocados em diferentes pontos da história do personagem nos quadrinhos. E conforme a gente vai acompanhando a história, cada momento representa uma situação diferente do Morpheus que está sendo refletida no presente do personagem. Tanto que o último momento que ele se encontra com o Morpheus, né, o Shakespeare se encontra com ele fala: eu não consigo mais viver sem pensar em histórias. Quando o meu filho morreu, a única coisa que eu podia pensar era em como eu poderia usar isso para contar uma nova história. E é muito disso que persegue a história de Sandman, né? A história do Morpheus. Como que as histórias humanas, como as relações, como que as conexões são capazes de mudar o ser. E uma outra coisa que também influencia em muito a adaptação é o fator de que o Neil Gaiman, quando elabora o quadrinho, ele pega essas criaturas que são basicamente abstratas, né? E coloca elas tendo situações e problemas muito humanos. Isso é um dos principais contrastes do quadrinho de Sandman, que, quando a gente vê na série da Netflix, não é tão bem adaptado assim por uma questão de visual. Dentro do quadrinho, é muito mais fácil a gente explorar visualmente representações de certos personagens. Por exemplo, nós temos ali os Perpétuos, que são basicamente criaturas ancestrais que vivem milhares de anos. Quando a primeira criatura viva nasceu, a morte surgiu para dar vida a ela e para buscar sua vida depois no fim dela. E aí, quando ela nasceu, ela também precisou sonhar, então surgiu o Morpheus. Mas aí, a partir disso também, é claro, o destino surgiu porque essa criatura precisava ter um destino traçado. E também depois disso ela começou a ter desejos. E assim por diante, a cada momento que um sentimento surgia, um perpétuo nascia. E são temas muito abstratos quando você para pensar. E como é que você aborda isso numa série visualmente em live action, sem que gaste tanto com efeitos especiais, sem que gaste tanto um orçamento absurdo? É uma série da Netflix, e apesar de ser uma série que já tem um bom orçamento comparado com outras, ainda assim possui limitações. Então, quando a gente tem nos quadrinhos, por exemplo, quando o Morpheus vai visitar os seus pais, que os Perpétuos, eles têm pais, no caso, que isso mostra, mais uma vez, como que o Neil Gaiman, o autor, coloca relações humanas em criaturas abstratas. E quem são os pais deles? São ainda a visão do pai e da mãe, mas é basicamente o tempo e a noite, a escuridão, basicamente. Que quando não havia nada, havia escuridão, mas também havia o tempo. E no quadrinho, a escuridão é abordada como essa criatura que preenche uma tela inteira e ela é feita de estrelas e o tempo a mesma coisa, e aí é visualmente psicodélico. E aí quando a gente vai pra série, eles tentam adaptar ainda de uma maneira boa, trazendo bons atores para interpretar esses papéis, mas eles trazem atores para interpretar versões humanas desses seres abstratos e aí a gente tem essa visão deles que não mostra a grandeza e o contraste de toda essa situação. Então nós temos ali o tempo, que é basicamente um homem, e a noite, a escuridão, que é basicamente uma mulher. Então esse impacto que você sente no quadrinho o tempo todo, ele não está presente na série da Netflix. Isso mostra uma dificuldade de adaptações, que é: como que vamos adaptar uma narrativa que possui liberdade em explorar os seus conceitos, sendo que em uma série, em um filme, nós não podemos explorar isso ao máximo por questões burocráticas, de orçamento e de limitações, é claro, da própria tecnologia, às vezes. Por exemplo, o que já acontece na primeira temporada é o embate entre Lúcifer e o Morpheus, que basicamente é um embate entre conceitos. Um fala que é escuridão, o outro fala que é a luz, e o outro fala que é
a entropia e o outro fala que é a esperança. É um embate de conceitos, um embate de ideias, e aí você tem que apresentar um conceito que se estabelece acima do outro. E na série, em quadrinhos, isso é visualmente melhor apresentado porque você tem esse contraste de cenários e, acima disso, como é algo que pega muito na narrativa escrita e principalmente na virada de página, que é muito importante nos quadrinhos, quando você vira a página e tem o impacto daquela primeira folha, daquela primeira fala, é diferente numa série, numa adaptação em live action. Porque apesar dos efeitos especiais nessa cena dentro da série serem absurdas, ainda assim não funciona. Porque soa como se o tempo todo a própria série apelasse para o absurdo de cenas para causar uma boa impressão e para se aproximar do que é o quadrinho. Temos momentos de simples diálogos, onde precisa ter uma fotografia absurda, uma luz que realça o rosto do personagem, sendo que quando olhamos para o quadrinho, temos esses momentos abstratos, esses momentos psicodélicos, mas quando olhamos para personagens humanos, e principalmente quando Morpheus está com a morte andando aqui no planeta, é muito mais cru, é muito mais as nuances humanas, os seus lados bons e ruins. Então, o primeiro arco dos quadrinhos, onde a gente no final chega ali no Morpheus sentado numa praça e tendo a realização de que os humanos podem ser muito mais do que ele mesmo já pensou, por lado bom e ruim. É diferente o impacto no quadrinho, porque a gente acaba tendo ali toda essa saga onde ele vai pro inferno e depois ele volta, e depois ele enfrenta criaturas, e depois ele vai atrás de um pesadelo do reino dele que fugiu. Acaba basicamente com ele e a morte, essas duas criaturas divinas sentadas em uma praça discutindo sobre a vida. Então, o quadrinho trabalha muito em contrastes. Essa é uma das coisas que eu mais gosto no quadrinho. Mesmo eu entendendo que Sandman hoje em dia tem muitas coisas negativas. Não é uma série perfeita, apesar de ser uma das minhas favoritas. Mesmo entendendo também, é claro, que o Neil Gaiman, como autor, é uma pessoa que escreveu muitas histórias boas, mas como ser humano é uma pessoa horrível e desgraçada da cabeça, né? Então, eu fiquei meio chateado com o cancelamento da série da Netflix, porque eu até que gostei da primeira temporada de Sandman, mas eu entendi também que ela precisava acabar, porque da forma que ela foi contada na primeira, a segunda e outras temporadas que poderiam ter, iriam continuar seguindo essa proposta de focar só no Morpheus, e o que seria um problema quando a gente pensa no futuro da história ali do personagem, da história dos outros personagens que acabaram até mesmo sendo limitados durante a série da Netflix na segunda temporada. Mas é isso, deixe sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou e não esquece de deixar o seu curtir e nos vemos até a próxima aqui, no Quando Eu Decidi Pensar.